setor do poder público que estavam lá, mas acordando ainda e voltando junto com as empresas de comunicação desse país, né? A gente conseguiu dialogar tanto com ao setor da comunicação privada como do poder público para que nossas propostas fossem aprovadas. A grande maioria foi aprovada, só que o caderno de propostas ele sumiu e nunca foi publicado da Companhia Nacional de Comunicação. Em resposta para isso, a CEPI, que é a Secretaria Especial da Presidência da República, cria-se um grupo de trabalho, um GT, integrado com a Secretaria-Geral da Presidência da República para discutir comunicação negra, né, para pensar campanha de estratégia de comunicação, né, para combater o racismo institucional e para mostrar o negro de uma forma positiva na televisão, tipo criando em campanhas do governo federal peças que dialogam com a questão racial que mostram o negro de uma forma positiva. Isso não aconteceu ainda. Ano passado a CEPI fez, depois do ano agora na verdade, a CEPI fez um outro encontro para discutir sobre isso, para dar resposta sobre a conferência de 2010. A gente avaliou aquele espaço, aquele momento como tardio demais, né, para colocar essa questão, mas também como espaço válido para a gente dar continuidade a esse debate. Esse ano a gente teve algumas vitórias, né? Aqui na Bahia, esse ano não, há 2 anos e meio atrás, a gente conseguiu instalar aqui na Bahia o primeiro conselho de comunicação social, né? Estadual, só que colocando a questão racial também, representantes, comunicadores negros nesse espaço, nessa cadeira desse conselho, só que a gente vê e sabe a dificuldade que se tem de dialogar com o setor conservador das empresas de comunicação nesse país, né? E aí essas empresas se criminalizam, né, 24 horas da população negra e joga por terra abaixo tudo que a gente está discutindo aqui, né? Joga por terra abaixo os 10 anos de conquista, né, de aprovação das políticas de ações afirmativas na UFBA, né, como foi falado aqui, joga por terra abaixo uma campanha e um programa nacional que foi aprovado, foi criado pelo governo federal, sendo construído junto com a sociedade civil, que é o Plano Nacional de Enfrentamento à Juventude Negra, que é o Plano Juventude Viva, né, que aqui na Bahia são 20 municípios que o plano vai chegar, está chegando porque algumas cidades ainda não aderiram a esse plano, a exemplo de Salvador. Salvador não assinou nenhum termo, como é que fala? Não assinou lá o termo com o governo federal, dizendo que a Salvador aderiu ao Plano de Juventude Viva e está dentro porque está no mapa da violência. Aqui na Bahia, entre as 10 cidades mais violentas do Brasil, com índice de mortalidade de juventude negra, aqui a Bahia tem 5 cidades, entre as 10 mais violentas do Brasil, né, e ainda esse governo que a gente ajudou a eleger não deu resposta ainda para que veio para reduzir esse índice de violência, né? E aí quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala desses meios de comunicação que criminaliza a população negra, também a gente está falando automaticamente sobre segurança pública. Sobre segurança pública, porque elas tratam a vida de um jovem negro na periferia, né, como um simples espetáculo do circo de horror, né, que deve ser apresentado na televisão, a desgraça, a miséria humana de maioria da população e ninguém faz nada. Gabriela fala sobre o Ministério Público. O Ministério Público, eu não sei na verdade para que existe, porque em 2009 o CDCN a gente deu entrada, né, em uma ação civil pública para que só que cumprisse um termo de ajuste de conduta que existe entre Ministério Público, né, Ministério Público e canais de televisão, que eles não podem entrar na delegacia para filmar as pessoas antes de ser aberto um inquérito para investigar se aquela pessoa que deu entrada na delegacia se é julgada ou inocente. A mídia já criminalizou, não se houve nenhum tipo de investigação. Antes de se abrir um inquérito para investigar se aquele jovem que morreu na periferia, se ele é culpado ou inocente, a mídia já disse que ele é culpado, né? Então, a morte ela é tratada de uma forma diferenciada, de um jovem branco para um jovem negro, né? É só mais um número na estatística e ninguém se comove com isso, né? E aí se prega o falso mito de democracia racial, que todos nós somos iguais, né? Eu acho que a gente tem que pensar, na verdade, mais estratégias. A gente tem uma ferramenta no Estado hoje, que é uma ferramenta, que é uma normativa que foi criada, que foi aprovada, que é o Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa, né? Esse estatuto que está sendo regulamentado agora, a sua primeira regulamentação agora foi 30% de vagas nos concursos públicos
estaduais voltadas para a população negra. O primeiro concurso que teve foi o concurso do agente penitenciários, mas todos os concursos que tiveram no estado da Bahia, a partir de agora, ele vai atentar e vai atender o que já está sendo regulamentado, que é os 30% de vagas para a população negra. Eu acho que entre todo esse debate sobre democracia racial, sobre democratização da comunicação, sobre esses direitos que são violados da população negra, é a gente, num espaço que a gente tiver, qualquer ele que seja, dentro da academia ou dentro de uma organização comunitária, ou até mesmo dentro de um veículo de comunicação, trabalhando, estagiando, fazendo alguma coisa, é pensar estratégias de combater o racismo a partir daquele local, né? A partir daquele local, porque assim, não vai existir, não existe desenvolvimento no país se a população negra não estiver viva, né? E a gente iniciou uma campanha, e não é uma campanha de enfrentamento, e nem uma campanha para competir com a campanha Novembro Negro, que o movimento negro e a gente ajudou a pensar, ajudou a constituir, que é um mês que é dedicado à reflexão sobre a consciência negra, as bandeiras de lutas do movimento negro, e trazer à tona, né, quem são seus heróis, suas heroínas, né, e reafirmar cada dia mais qual é o nosso papel nessa sociedade, que a gente criou agora a campanha Novembro pela Vida. Por que é Novembro pela Vida? É uma campanha puxada pelo Conselho Nacional de Juventude, né? Novembro pela Vida, porque não vai existir desenvolvimento no país se a juventude negra não estiver viva, né? Então, a gente tem que cobrar. Semana que vem vai ter um ato em São Paulo, no dia 17, em Brasília, na Câmara dos Deputados e no Senado, do dia 17 ao dia 20 de novembro. É um grande ato que vai reunir jovens pelo Brasil, que é chegar a dialogar com todos os partidos, né, com os deputados, para que seja aprovada o projeto de lei 4471, pelo fim dos autos de resistência, né? Que todo mundo, acho que todo mundo sabe, me acompanha nessa discussão, né, que o auto de resistência ele é a justificativa para a polícia atirar e para a polícia matar. O auto de resistência justifica isso. Ele, na situação, no momento de serviço fardado, ele tem autorização para atirar e para matar. E quando você acaba com os autos de resistência, né, ele vai ter que ser punido pelo aquilo que ele fez. Vai ter que ser punido, vai ter que ser afastado e vai ter que ser investigado aquela morte. Ele não vai ter mais o direito de atirar em ninguém, a não ser que esteja uma situação de muito conflito, né? Porque os autos de resistência, esses jovens essas mortes que são registradas com auto de resistência, o cadáver sempre está com um tiro na mão, ou um tiro na nuca, ou um tiro pelas costas, né? Então ele não estava em posição de se defender. Ele não estava em situação de conflito, por exemplo, com auto de resistência. Então, essa campanha Novembro pela Vida começa também a partir disso, para que a gente sensibilize os parlamentares para poder votar a favor do fim do auto de resistência. Que existe uma sociedade conservadora que não quer que se acabe a auto de resistência, e a polícia se defende dizendo que ali é a única arma que ela tem para se defender, que é o auto de resistência, né? Então não querem acabar com os autos de resistência, né? E uma outra coisa é a questão da redução da maioridade penal. A gente vota em um governo, a gente elege um governo onde o senador eleito ele é a favor da redução da maioridade penal, totalmente errado, vai ter que rever os conceitos, ou o movimento negro, a juventude negra vai ter que ir para a rua, meter o pé e dizer que está errado, entendeu? E o governador que é a favor de aumentar o efetivo da polícia, o BOP na Bahia. O BOP serve para quê? Todo mundo já conhece a história do filme, que não é nenhuma mentira, né? A gente elegeu, mas a gente tem que cobrar, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Obrigado. Agora vamos abrir para inscrições. No primeiro bloco. 5 minutos, tá bom? Pode falar. Então, pessoas. Primeiro, bom dia. Liga. Oi? Liga. Tava ligado. Dá pra ouvir esse microfone? Melhor, né? Então, turma, primeiro eu queria
parabenizar aqui assim a mesa, saudar a mesa na figura das duas mulheres que nós temos aqui na mesa e sempre que eu me deparo com uma mesa como essa, eu gosto de dizer o seguinte, de como a universidade ela tem mudado, porque eu acho que há 10 anos atrás era impensável uma mesa desse tipo assim dentro de um espaço como a UFBA, dentro da Escola Politécnica da UFBA, que ainda é um espaço totalmente, né, elitizado, branco, heteronormativo, homofóbico, enfim, vez ou outra racista. E eu acho que foram muitos os temas abordados aqui, são muitas as minhas inquietudes, né? O professor falou assim da palavra denegrir, e toda vez que eu ouço essa palavra eu fico pensando assim, quanto a literatura ela expressa a todo tipo de opressão, né? Nos seus mais variados, nas suas mais variadas formas. Mas o que eu queria ponderar aqui, assim, na realidade é sobre as ações afirmativas. São 10 anos de ações afirmativas na nossa universidade, que se completa esse ano, e a gente precisa se debruçar para debater o que significa esses 10 anos de ações afirmativas dentro da universidade, né? Isso para nós é super importante porque diz respeito sobre como a universidade tem se relacionado com a sociedade como um todo. E a gente vê hoje, dentro da UFMA, mais estudantes que outrora não tinham espaço aqui dentro. Estudante de determinada área geográfica, estudante negro, estudante filho de trabalhador, estudante trabalhador. E a universidade tem conseguido dar de alguma forma uma resposta, abrir as portas para esses estudantes e não tem conseguido pensar na permanência desses estudantes dentro da universidade. Eu acho que esse é um dos pontos centrais. Como a mesa ela trata sobre comunicação, né? E embora os temas abordados foram diversos, mas o tema central da mesa é comunicação, eu não quero fugir desse tema, eu acho que a gente deve pensar assim, na questão de como a mídia tem fortalecido os estigmas sobre todos os tipos de opressão que existem na sociedade. Então, o homossexual que aparece na Rede Globo, ele não é um homossexual da vida real, ele é um homossexual que a Rede Globo quer mostrar para a sociedade. Eu tenho discordância em dizer que os meios de comunicação ele é a expressão da sociedade, porque eu acho que existe uma relação dialética de intervenção, ida e vinda, né? Ao mesmo tempo que ele reproduz sim um sentimento comum da sociedade, em parte ele tenta influenciar a sociedade para uma ideia, ganhar a sociedade para uma ideia. Naquele período de debate sobre a Copa do Mundo que existiu no Brasil, logo depois da 9 de junho, qual foi o programa que a Rede Globo lançou, assim, um seriado? Você lembra disso? Era de um prefeito que construiu um estádio na cidade e que não precisava. Foi um seriadozinho pequenininho. Como é? A Mulher do Prefeito. Ah, eu não vi. Existe uma tentativa nítida, explícita dos meios de comunicação que tentar influenciar a nossa opinião sobre isso. Por que um caso, por exemplo, como esse do estudante dos Irmãos Gêmeos, tomou uma repercussão tão grande nacionalmente, em detrimento, por exemplo, das pesquisas que foram feitas agora e que mostram que as cotas sim é um sucesso no Brasil, que o estudante cotista tem o mesmo desempenho, às vezes até melhor, dos estudantes que não são cotistas dentro da universidade. E digo isso porque é o seguinte, eu penso que quando a gente consegue fazer com que os meios de comunicação ele dê uma resposta e ele transmita de alguma forma uma outra realidade, um outro cenário, a gente consegue ter enfrentamento dentro da sociedade de forma mais... O que eu estou querendo dizer? Estou meio confuso na minha intervenção. Eu estou querendo dizer o seguinte, nós temos meios de comunicação hoje que são totalmente aparelhados, por grupos familiares, por oligarquias políticas, nós temos grupos que controlam os meios de comunicação. Aí nós temos, por exemplo, a Empresa Brasileira de Comunicação, que é um canal bacana, que faz produções muito bacanas, mas que não aparece em nenhum canal de televisão. Se eu ligar minha televisão hoje para poder assistir a novela que está passando, que tem um elenco, em sua maioria esmagadora, negro, eu não vou assistir esse canal de televisão. Os meios de comunicação hoje, ele consegue influenciar a sociedade com uma ideia. A Rede Globo, com seu pensamento elitista, é contra as cotas. E vez ou outra, ela dá um espaço para que alguém vá lá e dê uma porrada nas cotas dentro da universidade. E isso é o enfrentamento social direto que nós temos. Quando nós pensamos assim, como fazer para que a gente possa construir no imaginário popular uma ideia de que o negro ele não é só para poder ser empregado doméstico, ele não é só para ser motorista, a Rede Globo vai lançar sexo e as negras. E esse enfrentamento a gente precisa fazer no cotidiano, porque isso está mexendo com as nossas crianças, isso está mexendo com a nossa sociedade, isso está mexendo com a autoestima do povo negro, com a autoestima do povo da periferia, a invisibilidade que nos dão o tempo todo. E no que diz respeito principalmente, né, às nossas mazelas mais latentes que nós temos e como fazem enfrentamentos com políticas sociais que visam beneficiar ou pelo menos reparar, né, um histórico de exclusão, de opressão, um histórico de perseguição, um histórico de massacre, de assassinato, toda vez aparece sempre algum renomado para poder combater, para poder dizer que não, para poder, enfim.
Ontem eu estava lendo um texto de uma estudante, Daniela Oliveira, o nome dela, ela nem é da Bahia, acho que ela nem é da Bahia, e no texto dela ela escreveu o seguinte: como nós, negros, homossexuais, mulheres, se torna um objeto de estudo de homens brancos, cisgêneros, enfim, heteronormativos. E ela usou alguns exemplos para poder falar disso. Então ela usou um exemplo de um dos caras que fez uma descoberta sobre o DNA humano, e que ele dizia o seguinte, que a homossexualidade é uma anomalia. Aí ele usou um exemplo de um outro doutor, um grande, que dizia que a comunidade negra ela era menos inteligente do que os brancos, e que dizia que as mulheres também eram menos espertas que os homens, porque tinham um cérebro menor, logo o cérebro da mulher obrigatoriamente mostrava que ela tinha menos capacidade cognitiva. A academia expressa racismo cotidianamente. E esses pensamentos totalmente opressores têm todo espaço nos meios de comunicação. Todo espaço eles têm. Mas o pensamento contraditório, a controvérsia, o que combate, o que derruba essas ideias aí, não tem espaço nesses meios de comunicação. Eu sempre digo o seguinte: para a gente conseguir dar avanços no Brasil, e esse tem sido um debate que foi recorrente, principalmente no período eleitoral recente, sobre as reformas estruturantes que nós precisamos fazer. E eu tenho dito o seguinte: quando a gente conseguir fazer mexer com o mínimo da estrutura que os meios de comunicação hoje movimentam para poder fazer ecoar os seus pensamentos conservadores, seus pensamentos opressores, a gente vai ter condições de pautar uma sociedade coisas muito mais avançadas. Na minha opinião, os mesmos psiquiatras que disseram outrora que tirar a homossexualidade do rol de doenças era um erro, porque não existia estudo suficiente para poder definir isso, é a mesma comunidade que hoje, na academia, diz que é um erro fazer um debate sobre as drogas porque não existe estudo suficiente para poder se debater como é que as drogas se relacionam com a sociedade. Enquanto isso, a proibição, na minha opinião, só massacra quem mora na periferia, a proibição só gera guerra para quem mora na periferia, a proibição só massacra, só ataca, só mata quem mora na periferia. Eu sou morador do Nordeste da Amaralina, e por conta de um policial morto, recentemente, 15 jovens foram mortos inexplicavelmente em menos de uma semana. 15 jovens foram mortos assim. Então se tornou comum, não é comum, e é chocante, e é revoltante. Mas naturalizou, né? E se naturaliza, porque é o seguinte, se naturaliza com o seguinte argumento: tem os autos de resistência da PM, mas quem justifica a morte que a PM faz é a mídia. Como é que ela justifica? Qual argumento que ela justifica? Que ela usa? Que isso é suficiente para poder justificar a suspeita de envolvimento com tráfico. Ou troca de tiro com a polícia. Ou troca de tiro, mas vem de regra a suspeita de envolvimento, quando é inexplicável, a suspeita de envolvimento com tráfico. E para mim isso é o ecoar do auto de resistência no meio da comunicação. Na minha opinião, isso aí é o que efetiva, é o que faz com que a polícia seja cada vez mais violenta, é o que faz com que a polícia seja cada vez mais agressiva, ou o que faz a gente compreender, né? Por exemplo, um policial que é negro e mora em Canabrava, chega na Santa Cruz, vai massacrar o cara que é morador da Santa Cruz. Ou que mora em outro bairro, como o subúrbio, aí chega em outros bairros, como o bairro da Paz, e vai massacrar o morador do bairro da Paz. Eu acho que a gente precisa, nesse momento assim, se debruçar muito sobre como os meios de comunicação têm interferido nas nossas relações sociais cotidianas. Como ela tem interferido na relação que nós tentamos imprimir dentro da sociedade para que ela se torne mais justa e igualitária, e como isso é desconstruído. Ao passo que nós temos assim, um novembro negro por ano, para poder fazer uma semana de atividades, que não é nem a semana toda, que são alguns dias, que não é nem o dia todo, que é algumas horas do dia. A Rede Globo tem todos os dias, todas as horas, 24 horas por dia, para poder falar tudo que ela pensa, e tudo que ela pensa, a gente já sabe como é um pensamento que não agrega, é um pensamento que exclusiviza um determinado setor da sociedade, que sempre foi beneficiado, sempre foi privilegiado, em detrimento de outra parcela da sociedade. Então Bolsa Família não presta, porque Bolsa Família empodera as mulheres, empodera principalmente as mulheres negras. Minha Casa Minha Vida não presta, porque Minha Casa Minha Vida constrói moradia para uma galera que historicamente viveu de aluguel, explorado por esses donos de grandes espaços, onde tinha um quartinho. Oi? E majoritariamente mulheres negras também. E majoritariamente mulheres negras também, que são beneficiadas com isso. Então, assim, eu estou fazendo essas elencações para dizer o seguinte: na minha opinião, a reforma estruturante mais importante que nós temos que fazer é democratizar os meios de comunicação. Na minha opinião, democratizar os meios de comunicação significa fazer com que a gente faça a sociedade compreender a importância das políticas das ações afirmativas, porque não existe um debate politizado na sociedade, travado pelo amplo setor, existe pelo setor de cá, que acha, que entende que essa política é importante, mas tem um setor que nega a se fazer esse debate. Tem um setor que se nega a entrar numa sala como essa aqui e debater ações afirmativas. Então,
Nós estamos na escola politécnica. Tem quantos estudantes da escola politécnica aqui hoje? Eu vi um, mas tem mais algum aqui hoje? E vi um que é negro, mas tem mais algum da escola politécnica aqui hoje que porventura não seja negro, que está interessado em fazer com que a gente destrua essa ideia racista que existe na nossa sociedade? São coisas desse tipo que eu estou querendo fazer essa provocação, para que a gente pense como os meios de comunicação, ele tem colocado a gente, continua colocando nós, negros e negras, à margem da sociedade, né? E nós precisamos sim fazer um debate mais incisivo sobre como os meios de comunicação incidem na nossa realidade. Agora, enquanto a gente não tem potência ou tem poder dentro do parlamento para poder a gente combater as oligarquias que são lá dentro eleitas, parte também pelo setor das grandes comunicações, a gente precisa também ter a resposta efetiva do governo federal. A gente precisa de um canal público que o movimento negro tem espaço para poder falar. A gente precisa que a empresa brasileira de comunicação chegue à casa do brasileiro com temas politizados, com programações politizadas, trazendo o debate que a sociedade precisa fazer. Na Venezuela, o principal canal de combate a toda investida neoliberal, toda investida imperialista, são os canais públicos. Oi? Mas foi fechado. Não entendi. Foi fechado. Eram canais públicos, pelo menos até um dia desses. Esses fecharam agora. Não, mas a Globo de lá foi fechada. A Globo de lá foi fechada. Perderam a concessão, venceu e não foi renovada a concessão. Fechada é fechada. Comunicação é concessão estatal. Então, a Rede Globo tem usado um espaço que é público, porque comunicação, canal de televisão, rádio, é concessão estatal. Tem usado um canal que é público para poder promover assassinato de jovens negros, porque eu coloco na conta da Rede Globo todos os jovens que são mortos todos os dias, coloco na conta da Record, coloco na conta de Bocão, coloco na conta de Zebim, coloco na conta de todos esses aí, monstros na minha opinião, monstros, porque quem eles mostram, que eles vão exibir, expor e tratar como monstros, são justamente o povo da periferia. E termino dizendo o seguinte, para mim a melhor resposta que foi dada a meio de comunicação nos últimos anos, nem foi essa, foi a resposta que a mulher deu quando perguntaram por pouco. Porque ela disse que o meio de comunicação é o seguinte, não interessa, não quero saber, não vou dar resposta nenhuma. Ela disse para aquele canal que foi lá buscar atrás de alguém que eventualmente a polícia está procurando, enfim, pelas suas demasiadas questões sociais, que não interessava para eles, aquela foi uma resposta dura para os meios de comunicação, por isso que teve aquela repercussão. Aquela foi a resposta que nós precisamos dar todo dia para os meios de comunicação, uma grande banana, porque eles não nos representam e o que eles querem fazer conosco é violento, é grotesco, é bizarro, e nós precisamos nos unir cada vez mais para que a gente consiga também esmiuçar esses debates todos, porque nós temos problemas de representatividade no Congresso Nacional, nós temos problemas de representatividade nos espaços institucionais, nós temos problemas de representatividade em diversos espaços, nós temos conseguido vencer, mas nós precisamos ainda fazer com que o nosso povo tenha a consciência de que pode, de que é possível fazer, de que é possível conquistar, e não apenas ter como referência que se as negras, porque aquilo ali é uma violência contra as mulheres negras. Obrigado. Pronto. Bom dia a todas as pessoas. Eu sou Robson Corrêa, eu moro na Avenida Peixe, na Liberdade. Que algum nos abençoe e nos proteja no dia de sexta-feira. Eu queria saber do camarada Batista como é que ele viu a novela Lado a Lado da Rede Globo e alguns estereótipos que a Globo coloca alguns personagens das novelas que passam diariamente, né? Como é que como esse do homossexual da novela das aquela de época legal. que tinha essas Eu não lembro do ator, mas é um personagem interessante. E para a camarada Gabriela, eu queria saber se a OAB tem desenvolvido alguma ação para coibir racismo e preconceito nas mídias sociais. Só. Juan. Bom, fica meio difícil começar a falar, né? Depois de Onan aí, falou tudo, não foi, Onan? Mas faz parte, é isso mesmo, ainda falta, me sinto apresentado, a fala foi boa, gostaria de saudar a mesa, na pessoa da nossa querida estudante que está aqui, representando. Minha fala vai um pouco no sentido do que a Ana apresentou, né? A legitimidade que a mídia dá para as milhares de mortes, né? E que inclusive não é só a morte do crime organizado relacionado ao tráfico. Hoje a gente vê um certo poder dela também, principalmente aqui em Salvador, quando a cena da pichação voltou ativa, a mídia focou e passou diversas vezes, principalmente a TV Bahia, eu gosto de citar nomes, eu vou citar mesmo,
principalmente TV Bahia, diversas vezes a cara dos estudantes, a cara dos jovens pichadores de Salvador, divulgando e dizendo diversas vezes, entre outros canais, que esses eram simplesmente vagabundos e que não estavam ali para nada. Agora eu quero fazer uma relação. Será que isso também não é uma forma de comunicação? Será que essa também não é uma forma desses jovens que sua voz está cerceada, está presa, ele coloca para fora através dos muros e das paredes dessa cidade e é criminalizado por isso? E a gente está tendo vários casos de jovens pichadores de Salvador que estão, quando não sendo perseguidos pela polícia, apanhando, e alguns deles até chegando a alguns problemas. Na Boca do Rio, tivemos um dos camaradas pichadores de Salvador no ano passado, faleceu. A gente teve o caso lá em São Paulo, que foi o caso do irmão Jets e do Anormal, dois pichadores conhecidos da O+F, a O mais foda, os mais foda, vou falar mesmo o termo, que é assim que a galera se identifica, mortos no prédio do Moca por um grupo extenso de policiais. E isso sendo propagado pela mídia como matar jovens que entraram ali para roubar, que estavam ali trocando tiro, e mesmo independente de que se eles estivessem fazendo isso ou não, a forma como eles colocaram, estava legitimando toda ação e toda repetição do que a gente já viu no nosso cotidiano, fabrica talvez nas mentes, inclusive do nosso povo, que está tendo essa mídia como guia, que aquilo era coerente. A gente teve aqui na Bahia um deputado eleito que sacou? Olha o que o cara faz. O cara está aí na mídia todos os dias, fazendo estrago com a nossa cara, falando da nossa população. Hoje eu moro na Lajinha do Engenho Velho da Federação, mas eu já morei ali na Gamboa de Baixo, sacou? Então, a gente via qual era a pressão que a galera tinha lá todo dia. Era todo dia a partir de 11 horas até 1 hora da tarde, o helicóptero da Record em cima, oprimindo todo mundo que estava na comunidade. Você via mãe de casa, mãe de família, você via criança, você via todo mundo que estava na rua entrando para dentro de casa para não ficar debaixo da imagem da câmera, passando em pleno jornal ao vivo, sacou? Então, tipo, é muito tenso essa relação que a gente tem com a nossa mídia hoje, né? Eu, às vezes tento acreditar que não existe mais esperança, mas aí vem a esperança e eu já coloco em contraposição, né? Concordo que a reforma das mídias, a reforma da comunicação e a democratização dela é fundamental e é para logo. Mas eu acho que o caminho que nós temos que ter é a reforma política. Sem ela a gente não vai ter a reforma, porque a gente não tem muitos negros representando. A gente teve aqui na Bahia uma perda incrível. A gente perdeu a chance de eleger a camarada Olívia, a gente perdeu a chance de eleger o companheiro Luiz Alberto, a gente perdeu a chance de eleger negros que defendiam a nossa bancada e tinham uma consciência racial incrível. Em contraposição, elegemos outros negros que talvez nem tanta consciência racial tenham, né? Que é o caso do companheiro pastor Isidoro. Companheiro não, me desculpe, mas não dá para chamar de companheiro. Desculpa, eu sou representante do PT. Lá dentro eles tinham ditado, meio não, completamente machista, mas vamos tratar ele de outra forma, usar outros termos para tentar explicar, né? A galera dizia que sacana, vamos dizer assim, excluir essas outras palavras, sacana e companheiro é companheiro. Não me perguntam o que era esse ditado antes. Não me perguntam esse ditado antes, porque a gente quer abolir esse ditado dentro do nosso partido. Sacou? E é justamente isso. A gente conseguiu, o Estado elegeu Isidoro, elegeu o irmão Lázaro, negros sem consciência racial. E isso a gente está fazendo, e isso a gente vai continuar fazendo. Isso é um problema. A gente tem que se organizar, tem que conseguir a reforma política e tem que eleger os nossos, os que têm consciência, porque são eles que vão fazer o enfrentamento. Os outros não vão fazer. Minha contribuição é nesse sentido, e muito obrigado. Jeane. Mas fale alto, fale forte, firme, gostoso.